No quinto dia, Deus criou as aves dos céus. E aí, tudo bem? Você que está esperando pela história do Bárbaro, é hoje. Agora você vai conhecer a história desse bicudo. Mas antes, quero te pedir para me ajudar se inscrevendo no canal, curtindo, senta o dedo aí no curtir. Se você gostar da história, comenta com a gente aí o que você está achando dessa iniciativa. Ainda tem muito mais por vir. A história do Criatório Quinto Dia está sendo contada para você com o objetivo de você poder se identificar com algumas situações, aprender com os meus erros e também se divertir um pouco com as coisas engraçadas e poder crescer aí na criação do bicudo, tá? O Bárbaro foi talvez o maior bicudo que passou pela minha mão, talvez porque o turbinado, qualquer coisa, o koala são craques, mas eles estão aqui, né, comigo, então eu não posso puxar a sardinha para o lado deles. O Bárbaro já ficou para trás, já não é mais meu há muitos anos, mas ele foi um craque, vamos colocar assim, o primeiro craque que passou pelo quinto dia. A história dele eu vou contar para você. Durante esse episódio você vai saber como eu conheci o Bárbaro, como foi a negociação, qual foi a peça-chave da negociação que fez a diferença para ele vir para mim e como foi o começo do Bárbaro nos torneios, o que a gente conseguiu fazer com o Bárbaro até a hora em que eu negociei esse passarinho excepcional que passou pelo quinto dia. Espero que vocês gostem, espero realmente um comentário sobre essa história, um feedback, se você gostou, se você não gostou, se você quer saber mais algum detalhe, porque a gente vai tentar resumir ao máximo essa história. Para quem gosta de ler, a história do Bárbaro também está lá no www.quintodia.com.br, nosso site, assim como muitos outros textos referentes ao bicudo. Bom, o Bárbaro foi assim, eu estava em casa, lá em Itu, no interior de São Paulo, com meu amigo Marcelo, de Capivari. Você conheceu o Marcelo de Capivari no último vídeo que eu postei, uma história super legal, divertida, da gente indo buscar 15 gaiolas a 400 quilômetros de distância, num Uno 1002 portas. Foi espetacular. Bom, tá eu e o Marcelo em casa, a gente está curtindo os passarinhos cantando. Começou uma baderninha lá, umas 9 horas da manhã. Ele tinha levado um bicudo dele chamado Ruro para galar lá em casa, aprender a galar, muito repetidor o bicudo. E a gente colocou os bichos para disputar. De repente aparece um cara, roleiro, lá da nossa região, com um bicudo careca, cantando demais, bota lá no meio, o bicudo começa a quebrar tudo. Tive que pegar o Mirião, que era meu principal bicudo da época lá, filho do Gengis Khan, levei para dentro, botei na fêmea, trouxe de volta. Miriam veio batendo e quanto mais batia, mais o bicudo cantava, um espetáculo. Resumindo a história, ofereci a casa inteira de bicudo pro cara, para ficar com aquele bicudo, menos o Gengis Khan, e o cara não quis, ele não gostava de bicudo, foi embora. Foi embora e eu fiquei com aquele gosto amargo na boca, né? Eu nunca tinha visto um bicudo daquele jeito e fiquei pensando naquilo, ficava viajando, enfim, sumiu no mundo, desisti. Daqui a pouco, um amigo meu de Capivari liga e fala assim: Rafael, sabe um bicudo que foi aí na sua casa, que o Marcelo estava aí e tal? Então, o Marcelo falou que você gostou muito do bicudo, é verdade? Eu falei, cara, gostei demais do bicudo mesmo, né? Nem imaginava o que estava por vir. Aí o cara fala, peguei esse bicudo. O cara queria um curió clássico, eu tinha um curió clássico aqui, eu dei um curió clássico nele e vamos pro rolo, cara, o que você tem aí? Aí eu fiquei doido, né? Só que aí o valor do passarinho já estava o dobro do que estava lá na varanda da minha casa, na garagem da minha casa. Eu falei, não vai dar não dá, enfim, não tem condições, e pulei fora. Fiquei com medo de botar aquela grana toda no passarinho. Ele queria os bichos, queria mais uma grana, ia dar caro. Beleza, meu pai estava lá em casa nessa época me visitando, a gente foi almoçar e eu conversei na mesa, vi um bicudo, tô maluco, não tô nem dormindo direito, queria muito esse passarinho, acho que passou um craque aqui em casa e eu deixei embora
Pô, aí minha esposa falou assim pra mim, mas por que você não pega ele? Eu falei, pô, o cara me pediu isso, um monte de bicudo e mais um dinheiro. Ela falou, pô, mas esse não é o dinheiro que a gente tem guardado lá de parcela, né, de cliente nosso? Eu falei, mas pô, é todo o dinheiro que a gente tem guardado de parcela de cliente nosso do próximo ano inteiro, né? Ela falou, pô, se você acha que o bicudo é isso, vai pra dentro, pô. Vai ficar perdendo noite de sono por causa disso? Se não for, a gente perdeu, mas se for, a gente ganha. Enfim, ela, como sempre, foi muito mais inteligente do que eu, né? Me deu essa moral e eu fui pra dentro, falei com o cara, ó, você aceita pegar essas parcelas aqui que eu tenho para receber e tal, expus, enfim, o cara aceitou, fui lá em Capivari, busquei o bicudo careca, cheio de fungo na cabeça, tratamos, pegamos na mão várias vezes, sem fêmea, acasalei o passarinho, levei para a primeira roda, primeiro lugar, uns 6 minutos, né, nessa roda que eu levei em Santo André, na época 6 minutos dava para ganhar o torneio, 6:11 ele cantou. E depois dali eu fiz um monte de torneio com ele, o bicudo começou a se fazer conhecido. Passou uma temporada, a fêmea dele passou uns dias, né, algumas etapas, a fêmea dele começou a pedir gala. Aí eu casalei ele com outra fêmea e falei, vai ficar com uma fêmea ouvindo, com outra fêmea ele leva, e a hora que uma estiver pedindo gala vai na outra. Deu certo o manejo, fiz uma temporada, um começo de temporada, né, na temporada seguinte, espetacular, o bicudo foi se fazendo conhecido, a galera falando, Rafael, você tem que levar esse passarinho em torneio grande. Esse passarinho é um fenômeno, esse passarinho é muito bom. E eu, muito novo de torneio, né, muito sem experiência, com medo de levar meu passarinho num torneio grande. Eu achava que se ele cantava 6, 7 em torneios pequenos, de até 40 gaiolas, ele num torneio grande podia não cantar, ia perder todo o valor. Foi quando chegou o Batista e falou, quero ver esse bicudo, foi lá na minha casa. E a gente sentou, conversou, ele jogou a proposta, eu com medo de levar o passarinho no torneio grande e ele não cantar, eu peguei e fiz o negócio. O negócio foi espetacular para mim na época, porque a gente estava se mudando, né? Eu já tinha vendido essa casa onde eu conheci o Bárbaro, eu já estava morando em outra casa, esperando a casa que eu comprei ficar pronta de documento, de tudo, para eu poder me mudar. Só que a gente ia se mudar, não ia ter mobília ainda na casa para todos os quartos, e ainda tinha que pagar a documentação, enfim, tava num sufoco. Veio numa boa hora, mobilei a casa, paguei a documentação, foi um negócio que me salvou, né? Na realidade não me salvou, eu já ia fazer, eu já tinha comprado a casa, mas me deu uma adiantada boa, né? Adiantou bastante o serviço pra gente. E logo depois, antes disso, né, vou voltar um pouquinho na história, o Bárbaro teve um episódio engraçado, porque o Bárbaro não gostava de galar, cara. Eu tentei galar todas as fêmeas, tinha 20 criadeiras, nenhuma das fêmeas ele foi. E aí eu tive uma viagem a trabalho, ia para fora do Brasil, falei com meu filho, falei, filho, vou te dar R$1.000 se você conseguir galar ele com essa fêmea aqui. Essa fêmea vai pedir gala amanhã e eu já não vou estar aqui. Pois bem, durante a viagem meu filho fala, pai, já galei 3 vezes. Quando eu voltei, a fêmea já estava chocando e os filhotes e o ovo já estava meio rosa, né? Tinha enchido. Falei, pô, que show. 2 filhotes, Bárbara e Mariola. Bárbara não sei onde tá, acho que tá com roldão. E o Mariola morreu comigo sendo galador na minha casa durante bastante tempo. Deu bastante filhote. Bom, Bárbara foi embora. Voltando, né, para a história, o Bárbaro foi embora e no primeiro torneio grande que o Bárbaro foi, ele já cantou 8 minutos e pouco, mais do que tinha cantado na minha mão, e eu ali descobri, poxa, eu tenho muito que aprender ainda, né? Foi aí que eu comecei a ouvir, pô, cara, mas que vacilo, torneio grande o bicudo canta mais, e torneio grande o bicudo canta mais, se cantou em torneio pequeno vai cantar em torneio grande. Então fica a dica para você, uma dica super importante. Se você tem um bicudo que canta 4, 5, 6, 7 minutos em torneio pequeno, abaixo de 40 gaiolas, você pode ter certeza que o seu passarinho no torneio grande vai arrebentar a boca do balão, acredita nele. Não passa ele antes do teste não, porque depois você pode se arrepender. Eu não me arrependi porque ele resolveu um monte de problema. Só que eu tive outros erros, né? Não foi só esse erro aí de repente, né, um erro de ter vendido ele, de ter negociado ele
um pouco antes do momento, né? Antes de testar num torneio grande. Isso com certeza foi um erro. Se eu esperasse mais 2 semanas, eu testava ele num cobrado. Mas o outro erro foi o seguinte: dentre o negócio que a gente fez, veio um bicudo excepcional, chamado Rei Peão, Kiko na Gigi, peão fechado. Eu não sabia muita coisa na época sobre essas genéticas de peão, de sobe e desce, só ouvia falar. Minha esposa falou para mim assim: poxa, não negocie esse passarinho não, a gente quando estiver na casa nova pode usar ele para criar. Adorei esse passarinho, é muito bom, canta muito, tá muito acasalado com a fêmea dele. Pois bem, naquela de fazer grana para poder ir para casa nova com mais conforto, com mais alívio financeiro, vendi também. Enfim, era um craque, ela tem um olho melhor que eu também, era um craque. Logo ele deu boas cantadas com Carlinho Cabeça, meu amigo do Criatório Shalom. Um beijo para você, Carlinho. Aquele passarinho era muito bom. O Carlinho depois negociou ele e o passarinho veio a morrer na mão do Coutinho. Era um fenômeno do passarinho. Se tivesse ficado comigo, a gente ia ter adiantado muitos anos de criação, porque é uma genética que todo mundo gosta, né? Kiko e Gigi, 2 filhos do peão cruzados, né? Um cruzamento de 2 irmãos, filhos do peão, era um negócio que eu não podia ter botado fora tão fácil assim. Mas enfim, foi, e o Bárbaro chegou na mão do Namir, aqui no Rio, saudoso Namir, e veio a ser campeão no pré-temporada, fazendo uma pré-temporada excepcional, vice-campeão da primeira temporada que participou, e foi bicampeão Sonite. Um passarinho tatu com cobra, ninguém sabia de onde veio, e o passarinho foi bicampeão Sonite, desbancando os sobe e desce todos da época, e o pessoal mais uma vez tendo que engolir um passarinho de fora de Niterói, né? Até hoje o pessoal acha que bicudo bom só tem aqui, né? Muita gente acha isso, muita gente já abriu o olho porque sabe que tem muita coisa boa fora, mas naquela época eu acho que ele espantou muita gente. Ele veio e saiu desbancando tudo. Depois o Namir, num ato muito generoso, tirou o sangue e mandou para a Unigem. A gente fez a genotipagem do Bárbaro, bateu com Mariola, todo mundo começou a acreditar, porque tinha muita gente que duvidava que o Bárbaro teve filho na minha casa antes de eu passar ele para frente, e a gente conseguiu dar sequência. Então essa é a história do bicudo Bárbaro, o bicudo que chacoalhou a roseira, veio para Niterói. Depois a gente fez as comparações do signo do Bárbaro com algumas coisas e parece que ele é o sangue JK, alguma coisa de latino, talvez Pedro I. Também tem esse artigo lá no meu site, www.quintodia.com.br, patrimônio genético, tem um artigo em PDF lá, qual seria a linhagem do Bárbaro, lá tem o signo do Bárbaro, lá tem uma série de comparações que a gente fez, fica à vontade. E aí, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica ou qualquer coisa que você queira comentar, ou sobre um bicudo que foi marcante para você, um bicudo que você revelou, uma cagada que você fez parecida com essas que eu compartilho com você, pode comentar aí e vamos fazer o canal crescer. Valeu, galera. Muito obrigado. Essa foi a história do bicudo Bárbaro. Eu espero vocês no próximo episódio.